Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar sobre um texto que é bem conhecido na Bíblia, né? Certamente eu já preguei sobre esse texto, mas há muito, né? Bem tempo, um tempo que eu não prego ele, que está em Jeremias, capítulo 18. Interessante que uma vez que eu nunca tinha pregado, né? E uma pessoa falou comigo assim: se alguém te chamar para pregar, você prega essas partes assim mais fácil, prega o vaso do oleiro, né? A multiplicação dos pães, esses textos assim, para quem está começando, ele é mais fácil. Amém? Né? Porque eles são mais, os textos que falam por si próprio, eles são mais fáceis mesmo de você ministrar, né? Tem texto que você tem que estudar bastante, ver as traduções, mas tem texto que fala, mas o importante é assim, que seja qualquer texto da Bíblia, Deus fala com você, amém? Aleluias. Hoje nós vamos estar falando sobre isso, né? Deixa Deus te moldar, aleluias. Jeremias 18, na minha leitura, né, direta assim, da Bíblia, eu estou terminando o livro de Jeremias, aí eu passei por esse texto, já estou quase no finalzinho de Jeremias, aí a gente Deus direcionou, né, para a gente estar pregando aqui, amém? Versículo 1 diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe bem pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pai, mais uma vez nós te pedimos, como o Senhor falou no meu coração, que o Senhor possa, Pai, falar nessa noite em cada coração, conforme a Tua palavra, conforme o Teu querer, para que possamos ser abençoados com a palavra santa do Senhor, Pai. Porque a Tua Bíblia diz que ela é mais cortante do que espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. Pai, nós te louvamos, Pai, por esse poder que a palavra do Senhor tem, e é por esse poder que nós clamamos, Pai, em nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glórias ao Senhor nosso Deus. Imagina a sua vida antes de Jesus e a sua vida agora com Jesus. Já imaginou? Você lembra? Né? Quem tem menos tempo de convertido aí? Quem tem um ano de convertido? 2. Um ano, todo mundo tem mais de um ano? 2 anos? 3? 4? 3 anos, o Geraldo. Né? Eu já vai para 30 anos já, né? Graças a 31 que está chegando já, anos de presença de Deus. Quando eu fui para a igreja, o pastor Gervásio já estava lá, firme, né? Então ele já deve ter uns 35 de convertir, uns 33, né? Mas por mais que você tenha muito tempo na presença de Deus, você não... É engraçado assim que tem coisas da vida antes de converter. Eu me converti com 29 anos de idade. Então assim, eu tive uma vivência boa, né? Assim, boa que eu falo assim de experiências, né? E a gente fez muitas coisas antes de converter. Interessante que antes de converter você pratica as coisas assim, por mais que você sabe que tem Deus, por mais que você crê em Deus, mas a gente não tem aquele temor, né? Da mão poderosa, da mão, né, opressora não, da mão poderosa do Pai eterno, né, do Pai, do Senhor, de corrigir, né? Então a gente não tem esse medo e a gente vive, né? Eu não fui muito bagunceiro, né? Nunca fui de usar droga, a gente bebia só socialmente também, nunca tive vícios assim, mas a gente vivia uma vida pecaminosa, né? E quando a gente converte, a gente, às vezes, muitas coisas, graças a Deus por isso, que muitas coisas diante de converter,
a gente às vezes até esquece, né? Parece que você não viveu aquelas coisas, né, erradas, né? E a gente percebe o quanto Deus fez e o que Deus fez nas nossas vidas, né? Agora eu coloquei aqui uma outra pergunta, né? Então assim, imagina a sua vida antes de Jesus e a sua vida agora. Houve mudança? Certamente, né, meu irmão? Se você não mudou, na hora que se eu fizer um apelo aqui no final, então eu sei que se você não mudou, você vem aqui agora para aceitar Jesus de coração, porque não tem jeito, tá? Você que está nos ouvindo aí no YouTube, né? Se você aceitou Jesus e não mudou nada na sua vida, você não teve nenhum encontro com Deus. Você não teve o Espírito Santo na sua vida, porque não tem como uma pessoa encontrar-se com Jesus e não ocorrer mudanças. Alguns mudam mais rápido, alguns demoram um pouco mais de ter algumas mudanças, mas a gente percebe, né, aquela pessoa que realmente creu em Jesus como Senhor e Salvador, creu nele como Senhor, como Deus, e despertou aquele temor no coração, né, a gente percebe como que Deus vai mudando. Né? A Bíblia diz, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que mentia não mente mais. Né? Então a Bíblia fala sobre essas coisas. Então nós percebemos o quê? Que realmente houve mudança. Né? Como diz aqui o texto, como um vaso na mão do oleiro. Né? Agora, a segunda pergunta que eu coloquei é isso, né? Você perceberá o quanto você foi mudado, isso é certo, né? Agora, teve mérito, qual de nós que tivemos mérito nessa mudança? Qual de vocês que teve mérito nessa mudança? Não, eu mudei porque eu resolvi mudar, e eu me esforcei, e eu tomei uma autoconfiança em mim mesmo, e eu resolvi mudar de vida. Meu irmão, qualquer pessoa que toma, não que uma pessoa por si só, ela possa ter algum tipo de mudança na sua vida, né? Não que isso seja impossível, porque a pessoa às vezes, ela por um esforço, por uma situação que ela está vivendo, né, ou por uma decisão própria, ela tem essa mudança, ela possa mudar. Mas a pessoa que muda por sua própria força, né, a chance dela cair é muito grande, né? Um vício que eu tinha era cigarro, né? Eu fumava antes de converter, fumei durante quase 15 anos, e eu nunca consegui parar de fumar, né? Eu aprendi a fumar com 15 anos mais ou menos, e fui até 29 anos, sem conseguir parar um dia, porque eu também nunca me esforcei, e eu não tinha força para parar de fumar. E eu tinha muitos colegas meus que paravam, né? A gente tinha uma turma de colegas, vários colegas lá, aí eu parei de fumar, beleza. Aí passavam um mês, 2 meses, tem uns que ficavam até 1 ano, daqui a pouco está lá fumando de novo, né? Tem muitas pessoas que às vezes, alguns, né, não tinha muitos colegas que mexiam com droga, mas às vezes, alguns que a gente conhecia, parava um tempo de beber, parava um tempo de fumar, mas talvez por medo de morrer, por ficar doente, por prejudicar no trabalho. Então a pessoa usa de uma força própria, mas qualquer mudancinha que dá, qualquer dificuldade, voltava, né, à prática errada, né? Então quando nós fazemos as coisas, né, a mudança por nós mesmos, facilmente a gente está sujeito a recaídas, né? Mas por isso que eu fiz essa pergunta, né? Quem que mudou aqui por mérito? Não, por quê? É porque você foi colocado como um vaso na mão do oleiro. Você deixou se colocar como um vaso na mão do oleiro, e ele foi te moldando e foi tirando as práticas erradas, as práticas pecaminosas, né? Ou seja, com o meu testemunho, eu não consegui parar durante 15 anos, quase 15 anos fumando. Quando eu converti, eu parei assim, com pouco tempo, né? Com pouco tempo de convertido, eu aceitei Jesus aqui em outubro. Quando foi no comecinho de janeiro, eu já não estava fumando mais. Por quê?
Porque lógico que eu tive que resistir. A gente não pode fazer as coisas assim. Eu tive que resistir também à vontade, né, do vício. Mas eu percebi como que Deus estava me colocando assim naquela roda do oleiro, né? E aquela roda antiga, são duas rodas, uma em cima e uma embaixo. Hoje é tudo motorizado. Quando a Aline lançou o vaso novo aqui, foi muito lindo, né? A gravação aqui, ela colocou veio um rapaz fazendo, ele fabricou um vaso aqui na hora, né? Com aquele negócio elétrico, né? Mas naquela época o oleiro vai rodando a roda de baixo com o pé e com a mão de cima ele vai moldando o vaso, né? Então eu percebi que Deus estava fazendo isso na minha vida, né? Então nós entendemos o seguinte, que Deus Ele faz uma pessoa, Ele nos fez. Todas as pessoas foram criadas por Deus, porque nós somos criação de Deus, criatura de Deus. Então Deus, cada ser humano é como se ele fosse um oleiro e que fosse lá no monturo, né? Geralmente as olarias elas ficam próximas de algum local onde que tem um barro tipo argila, para poder pegar aquela argila da qualidade boa para fazer e leva aquela argila ali para uma mesa, coloca um pouquinho de água, amassa bastante, né? Então assim, é assim que Deus fez com cada um de nós, né? Ele nos fez como um vaso perfeito, cada ser humano. Você que está nos ouvindo aí no YouTube, saiba que Deus te criou com as suas próprias mãos. O salmista fala que ainda dentro do ventre, ele era entrenecido, ou tecido, né? É como se fosse um tecelão ali, dentro do ventre da nossa mãe, né? Então Deus é que nos formou. Então Ele te fez como um vaso perfeito, né? E enquanto nós vivemos na fase da inocência, que nós não temos ainda conhecimento, entendimento do pecado, nós somos como um vaso puro, né? Por quê? Nós sabemos que as crianças, quando elas partem antes da fase adulta, antes de conhecer o pecado, elas já têm um lugar no céu. O próprio Jesus falou, das tais é o reino dos céus, né? Então elas já têm a garantia da salvação, porque elas são perfeitas, apesar de já nascer com a natureza humana. Criança que dá tapa, que é egoísta, já manifesta essas características humanas, né, nas crianças, mas elas não têm consciência. Então, quando nós conhecemos, ou quando cada um de nós temos a consciência, entramos na fase da inocência para a fase da consciência, é como se aquele barro que está ali na mão do oleiro, sendo moldado, sendo feito, ele entrasse em impurezas, viesse uma ventania, né, e julgasse ali um tanto de pedrinha, e aquele vaso que está na mão do oleiro começa a machucar a mão do oleiro. O oleiro é aquele que faz, né, que trabalha na olaria. Então aquelas pedrinhas que caem ali, começa porque ela está rodando, e a mão do oleiro fazendo ali, começa como se ferir a mão do oleiro. Então ele tem que ter o cuidado de quê? De parar um pouquinho, tirar, pegar aquele barro e ir tirando aquelas impurezas, para que quando ele terminar a sua obra, seja um vaso capacitado e disponível para ser usado na presença do Senhor. Então nós vemos aqui que o pecado, ele danificou, né, a obra, ele estragou nas mãos, né? São pedrinhas, são matos, são fiozinhos de capim, tudo aquilo que cai no barro. Depois que ele passar pela sua fase final, e eu lembrando, quando eu estudei no SESI, eu tinha 13 anos, e lá tinha aula de artesanato, né? Eu não lembro bem o nome da aula não, mas lá a gente trabalhava lá cada um tinha a classe passava por uma aula de fazer barro, fazer um vaso de barro. Lá tinha um forno, tinha uma argila, né? Então eu lembro que eu consegui pegar, né, sem experiência, o professor explicando, eu consegui fazer um vasinho de barro lá. Só que quando ele foi para o forno, né, ele trincou. Por quê?
aí eu não sei, porque na época nem explicou, eram uma experiências que a gente tinha, mas quando ele foi colocado no forno, ele não resistiu, ele trincou, né? E muitas vezes, nós, quando Deus está nos moldando, meu irmão, né? Eu não posso falar que eu já estou perfeitamente, que eu já sou um vaso perfeito. Ninguém pode falar isso, por quê? Porque nós temos, como diz aqui, como eu falei aqui no início, deixa Deus continuar te moldando. Deixa Deus continuar trabalhando na sua vida. Deixa Deus continuar mudando você. Né? Por quê? Porque às vezes você, como acontece essas impurezas que vêm, né? Ou às vezes quando ele pega aquele barro ali, e na hora que está moldando, ele acha alguma impureza ali, que se ele for para a fase final com aquela impureza, como aconteceu nessa minha experiência, ele vai trincar e vai ficar um vaso inútil. Então deixa Deus te mudar, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Ele tirar as impurezas, né, que ainda estão, como nós falamos, nós ainda estamos sendo moldados. Mesmo nós já estando mais tempo na presença de Deus, já sendo usado por Deus, mas às vezes acontece algo que nós precisamos deixar Deus continuar nos moldando, continuar fazendo a obra final. De repente você está até moldado, já está até pronto, né? Já pode encher do óleo, né? Mas ainda tem aqueles acabamentos final. A gente vê falar muito em aqueles vasos do Egito, né, desses países lá da China. Eles são muito bem desenhados, né? Eles fazem um barro de barro, depois coloca naquela fase final para eles petrificar, né? E depois eles são desenhados, né? Tem pessoas que já estão nessa fase. Deus está só fazendo os desenhos já final, por quê? Porque ele já está consolidado, né? Ele já está cheio. E agora você imagina um vaso cheio do Espírito Santo. Deus olha para ele assim, não, esse vaso está cheio, mas ele está feinho ainda, deixa eu dar um acabamento final nele. Aí pega aquele pincelzinho, a tinta, e vai fazer você ficar mais bonito ainda. Né? Então, por quê? É que Deus ainda está trabalhando nas nossas vidas. Como um vaso nas mãos do oleiro, assim sois vós nas mãos do Senhor. E aqui no texto diz, né, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se estragou-lhe nas mãos, mas a gente fica pensando, estragar nas mãos de Deus? Né? Se está na mão de Deus, Deus é o Todo-Poderoso, como que um vaso, né? Ali estava mostrando aquela experiência do oleiro. Mas Deus estava fazendo a comparação com a mão poderosa dele, colocando você assim, te moldando, né? E aqui no texto, né, e diz assim: tornou a fazer dele um outro vaso. O interessante é que tem pessoas que às vezes Deus ele deu uma restaurada nele, porque talvez ele já confiava em Deus, já acreditava em Deus de uma forma talvez errada, mas já tinha aquele certo temor de Deus. Então Deus deu uma restaurada nele ali. Mas a maioria dos vasos, meu irmão, foram feitos novos. Porque se você for olhar, o pecado, ele entrou com uma impureza tal que tinha que desmanchar tudo, quebrar tudo, moer, colocar água, fazer tudo de novo, para que possa sair um vaso novo, que aqui diz o texto, como um vaso na mão do oleiro se estragou, ele fez dele um vaso novo. Meu irmão, isso quer dizer que Deus, mesmo se a gente se estragar, se quebrar na mão de Deus, mesmo se ele quebrar, nós que já estamos na mão de Deus, Deus ele vai fazer de você um vaso novo. Ele tem poder para fazer você uma nova criatura. E a maioria de nós passamos por essa experiência na conversão. Glória a Deus por isso, né? Nós nos transformamos em novas criaturas. Mas será que eu me transformei numa nova criatura e eu não estou sujeito a quebrar de novo na mão do Senhor? Agora, a diferença é que quando você está sendo moldado, ainda está molinho, né? Quebrou ali rapidinho, ele consegue consertar, mas se você já tiver petrificado, meu irmão, e cair, quebrar, vai dar um trabalhão para Deus, mas ele vai fazer você de novo. Ele pega aqueles caquinhos ali, né? Aqueles cacos ali, tudo moe tudinho de novo,
coloca de novo, né, um pouquinho mais de barro e coloca um tiquinho de água, moe aquilo tudo ali, faz, né? Mas fala assim, não, mas nós temos que fazer um vaso novo. Então nós que já estamos na presença do Senhor, você que talvez já está em fase de petrificação, né? De repente na hora que entra no forno, aí começa a dar aquelas trincazinhas, aí ele abre, não está trincando, tira lá, vamos, né? Vamos fazer de novo. E uma coisa a gente percebe, né? Porque que muitas vezes a gente sente que Deus tem que quebrar mesmo, tem que pegar uma retinha e dar umas estilhaçar bastante para moer aquele barro que já está petrificado ali para fazer tudo de novo. E quando Deus faz isso em nossas vidas, porque a Bíblia diz que Ele corrige aquele ama, né? aquele a quem Ele ama. Ou seja, quando Deus pega você que está quebrado ali, porque vacilou, porque errou, porque cometeu algum pecado, porque deixou, né, algum tipo de impureza pecaminosa entrar na sua vida, aí Deus ele vai te quebrar de novo, e isso às vezes vai gerar uma certa dor, mas não se assuste não, meu irmão, é Deus fazendo algo na sua vida, porque a Bíblia diz que Ele corrige aquele que Ele ama. E se você é filho, se alegre, porque Deus está te corrigindo. E a Bíblia diz que se você está fazendo tudo errado e não é corrigido, é porque você não é filho, você é bastardo. A Bíblia assim o diz. Se você está agindo de forma errada, fazendo tudo errado, e não está sendo corrigido por Deus, é porque você não é filho de Deus. Porque o filho de Deus, ele é corrigido por Deus. Como um vaso que está ali, né, sendo moldado, Deus vai pegar o martelinho, passar na peneirinha de novo, vai colocar água, vai mexer, vai moer, vai até fazer um barro novo, para fazer você uma nova criatura, uma nova pessoa, para te moldar da forma que Ele quer que você seja. Então é importante, né, a gente deixar Deus nos moldar. Se cometeu algum erro, se fez alguma coisa errada, se pisou na bola, se vacilou com Deus, fala, Deus, eis-me aqui. A gente pedir Deus bênção é muito fácil. Deus, eu estou precisando pagar essa conta, Deus, eu estou precisando ser curado dessa enfermidade, Deus, mas eu nunca vi uma pessoa falar, Deus, eu sou um pilantra, eu sou um vagabundo, eu sou pecador, me dê essa marreta em mim, me dá uma chicotada porque eu estou precisando. Quem que faz isso? Normalmente não, né? Normalmente não, por quê? Porque a gente sabe que não, né? É igual a criança, quando comete alguma coisa errada, ela tenta esconder. Nenhuma criança chega, pai, aqui ó, eu fiz isso, aqui ó, já vira e deixa correr comer, não, né? Geralmente a gente tenta esconder. Mas da mesma forma que a gente pede a Deus as bênçãos, a gente tem que pedir a Deus para nos restaurar, né? Não poderei fazer eu de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então nós estamos nas mãos do Senhor, e Deus está te moldando, Deus está moldando ainda a sua vida, né? E as impurezas, elas vêm, né? E o que Deus quer que você, quando Deus está te fazendo, está te moldando, Ele não vai fazer você um vaso trincado, um vaso... Por quê? Porque Ele vai colocar o óleo precioso, que é o Espírito Santo. E o interessante também é que nós vimos aqui em 2 Timóteo, se você quiser abrir, não, se você não quiser, você vai ver lá que existe vasos para honra e outros para desonra. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Fala que numa casa há vasos de ouro, de prata, né, há vasos de madeira e há vasos de barro. Aí diz lá que há uns, né, fala sobre utensílios, né? Mas eu estou trazendo essa conexão para vasos, né? Então ali também há utensílios. E há utensílios para honra e há utensílios para desonra. Há vasos que são para honra e há vasos que são para desonra. A Bíblia, se você vê na Bíblia, muitas pessoas que foram feitas, criadas por Deus, que não que a gente entenda que houve uma maldade de Deus,
né, de fazer pessoas para a desonra, mas é que alguns não creram, não confiaram e desonraram a Deus e foram desonrados. A gente vê muito, né, na Bíblia, Faraó, Deus fala: eu fiz Faraó, eu endureci o coração de Faraó, para que o meu nome viesse a ser glorificado através da vida de Faraó. Olha só que coisa, né? E era uma figura de maldade, mas era um vaso para desonra. E nós, né, dentro dessa, entre aspas, estante de Deus, na estante onde Ele coloca os vasos, você tem sido ali um vaso para honra ou um vaso para desonra? Certamente você quer ser um vaso para honra, então deixa o Espírito Santo encher, ou seja, que seja os vasos antigamente eles eram usados, né, para guardar os alimentos, guardar principalmente o azeite. Então por isso que fala, né, o Espírito Santo como símbolo do óleo, do azeite, e ele enche, né, e quando você enche, se você estiver trincado, você vai desperdiçar. Então Deus não vai ficar desperdiçando. Deus quer que você seja um vaso perfeito, né, bem feitinho, deixado ser moldado por Deus, para que Ele possa derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. E você seja um vaso de honra nas mãos do Senhor. Aleluia. Por isso nós temos que entender que devemos deixar, né, um vaso cheio do Espírito Santo não pode misturar mais com impurezas. Imagina um vaso cheio de azeite, né, que é algo precioso, que é muito usado em Israel, né, a gente usa hoje, mas naquela época era usado extremamente, quase tudo era usado azeite, né, para várias coisas. Então um vaso cheio de azeite, você deixa entrar ali pedra, areia, água, outras coisas. Então um vaso que ele está cheio do óleo, cheio do Espírito Santo, ele tem que se afastar das impurezas sexuais, tem que se afastar das invejas, das bebedices, das maledicências, das fofocas, das mentiras, das intrigas, de tudo que é pecado. Se você ler, né, na Bíblia, quantos nomes que tem, né, de pecados que nós devemos evitar. Aqueles pecados mais, né, aparentes, como homicídio, né, e tanto aqueles pecados da alma, aqueles pecados que você comete, que só Deus que fica sabendo. Nós temos que nos afastar, ou seja, para que esse vaso que está ali cheio do Espírito Santo não seja contaminado com as impurezas, não seja contaminado com as coisas erradas. Então Deus quer que você seja, né, abençoado. Então Deus está te moldando, Deus está fazendo de você um vaso novo, ou seja, Ele está te moldando ainda. Se precisar de dar um retoque, Deus vai fazer esse retoque. Então a mensagem que fica para você nessa noite, meu irmão: deixa Deus moldar a sua vida. Não tente, como eu fiz a pergunta aqui, quem é que conseguiu mudar por mérito próprio? Você não consegue, meu irmão. E se conseguir também, você não vai ter vantagem nenhuma. Porque você chega para Deus e fala: Deus, aqui, eu não precisei do Senhor não. Eu larguei o vício sem a sua vontade. Aí eu parei de prostituir sem a sua interferência. Aí eu parei de roubar sem a tua interferência. Eu parei disso porque Deus falou: sem mim nada podeis fazer. É o que Ele vai falar para você, né? Só da gente nos colocar assim diante de Deus, a gente está igualzinho o diabo, cheio de soberba, né? Porque Deus é que opera tanto o querer como o efetuar. Foi lido aqui no domingo. Deus é quem opera tanto o querer como o efetuar. Então Deus é que coloca o querer no seu coração de largar o pecado. Deus é que coloca a vontade de você no seu coração de largar uma vida pecaminosa. E Ele, quando você deixa esse querer agir, o efetuar vem, meu irmão. E você larga o vício, larga a bebedeira, larga a prostituição, larga a procrastinação, larga tudo aquela renca de pecados que a gente
tão de perto nos rodeia, né? Então Deus, Ele faz isso nas nossas vidas. Ou seja, Ele ainda está moldando para que você seja um vaso perfeito nas mãos do Senhor. Um vaso de honra. E sabe o que Deus vai fazer? Quando Ele enviar Jesus Cristo, Ele vai pegar todos esses vasos e levar para enfeitar o céu lá. Ô, glória! Meu irmão, você vai estar lá, né? Estou fazendo aqui uma alegoria, lógico que você não vai ficar lá parado lá, né? Você está vivo lá. Mas eu estou falando um simbolismo, quando você vê, principalmente as mulheres, você vai naquelas lojinhas, aí vê aquele vaso bonito, aquele utensílio bonito, isso aqui vai ficar bem lá em casa. Aí nós, como marido, né, pastor, para que serve isso lá, né? A gente, para que vai servir isso? Mas não, é muito bonito. Eu falei, pelo menos vai enfeitar, mas amém, né? Aí as mulheres compram algumas coisas que a gente não é, a gente fica até, né, Eduardo? As mulheres sempre compram umas coisas que a gente que é homem, a gente não tem muito por esse lado, mas tem homem também que gosta de coisas bonitas, né? Né, Vazão? Então, assim é Deus, né? Ele vai enfeitar o céu lá com os vasos de honra que Ele tem preparado. Amém? Então, isso é que Deus quer que faça você. Para terminar, quando Deus estiver te quebrando, vai doer. Deus corrige aquele que Ele ama, mas tenha fé e perseverança, pois Deus quer te usar. Ou seja, Ele quer encher sua vida com o Espírito Santo. Ele quer ver você transbordando do Espírito Santo. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus, né? Geralmente a gente não termina aqui com música não, mas